Olá pessoal, boa noite. Só deixa eu virar meu telefone aqui um pouquinho, tá? Deixa eu ver se assim fica legal. Aí. Quem for entrando aí, vai me dando um joia, um ok, tá? Só vou esperar 2 minutinhos aqui, tá? Só tô acertando o telefone aqui pra ficar legal a imagem pra vocês. Se o som tiver bacana, tá? Vai me dando um feedback aí, tá bom? Se o som tiver legal, vocês estiverem escutando aí minha voz plenamente, vai me acenando aí, né? Vai me dando um oi aí para que eu possa aí, tá? Esperar só mais um minutinho aqui, tá? E de fato já começar a nossa aula de hoje falando sobre produtividade, ou seja, como você de fato ter um dia produtivo, tá bem? Então vai me dando um feedback aí, Luiz Fernando, o Guna, tá? Para que eu possa saber se vocês estão ouvindo o som plenamente e se de fato aí tá, não tá dando um bug, não tá caindo a conexão aqui da internet, tá bem? E já quero dar boa noite aí, tá? A Micaela, ao Ricardo também, tá? Grandes amigos que estão entrando aí, participando de mais uma aula nossa, tá? De mais uma live. Que bom que vocês estão participando. Mais 30 segundos, tá, pessoal? Só mais 30 segundos a gente já inicia aí essa aula de hoje. A Magda Penteado aí, boa noite, tá? Seja bem-vinda a mais uma aula aqui, tá? Pessoal, e eu peço também, tá? Que vocês aproveitem o momento e que vocês possam ir compartilhando essa live, tá? Que vocês possam ir compartilhando esse vídeo. Porque assim como eu digo em todas as minhas lives, tá, as minhas aulas, os eventos que eu faço, que você mesmo que está assistindo essa live agora poderia estar fazendo muitas outras coisas, né? Tá assistindo novela, enfim, tá? Até mesmo está descansando. Contudo, eu venho aqui por meio do Facebook aqui, proporcionar a você um conteúdo bem bacana, falando hoje sobre produtividade, de fato, como você ser mais produtivo no seu dia a dia, tá? Então, tenho certeza que você conhece uma pessoa, tá, da sua rede de contatos, sua rede de amigos, que você, consequentemente, gostaria que essa pessoa, tá, ouvisse também aquilo que eu tenho para falar essa noite, aquilo que você, de fato, vai ouvir essa noite. Então, compartilhe, tá, esse vídeo aí para que mais pessoas possam participar também dessa aula aí, desse momento conosco aqui. E eu já peço vocês também aí, tá, o Mauro Barbosa, seja bem-vindo, que vocês vão interagindo comigo, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao decorrer aqui dessa aula aqui, vocês vão mandando algumas perguntas e vai me sinalizando se tá tudo ok, tá bem? Então, mais 10 segundos eu já vou começar, tá bem? Mais 10 segundinhos. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar aqui, tá? Essa aula aqui de hoje, falando sobre... Seja bem-vindo, Alexandre Galego aí, tá? Vamos falar então sobre produtividade. Como você ser uma pessoa mais produtiva naquilo que de fato você faz no seu dia a dia. Seja no seu serviço dentro da sua casa, seja na empresa que você trabalha, seja você como empresário, seja você como esposo, você como esposa, seja você como cidadão. Como que você pode ser mais produtivo? Por que eu estou abordando esse conteúdo com você, essa aula com você, falando sobre produtividade? Porque ao longo dos últimos anos eu venho ministrando aí nos treinamentos em muitas cidades, em muitas regiões aqui do país, e falando sobre produtividade, né? Como que de fato nós, seres humanos, podemos produzir mais dentro daquilo que a gente faz. E eu percebo que muitas pessoas podem de fato ser melhor naquilo que elas fazem, só que elas não são por um único motivo, tá? Porque elas não têm um planejamento cronológico, ou seja, elas não estabelecem metas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, falando sobre metas, falando sobre planejamento estruturado, automaticamente você vai conseguir ser uma pessoa mais produtiva, tá? Então, você que está chegando aqui agora, nós estaremos falando hoje sobre produtividade, como você ser uma pessoa mais produtiva.
E eu quero que vocês, tá, mais uma vez, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live para que mais pessoas possam ser impactadas, tá bem? Eu espero que você saia daqui com uma visão diferente daquilo que você faz, tá? Sem muitas delongas aqui, esse vídeo não vai ser um vídeo que eu vou alongar muito, para não ser cansativo para vocês também. E eu quero trazer aqui, tá, 5 regras básicas que eu faço no meu dia a dia, nos treinamentos que eu ministro aí, tá, em várias regiões do país. Eu ensino empresários, eu ensino muitas pessoas, tá, a como colocar esses passo a passo aí no seu dia a dia e serem de fato mais produtivos. E as pessoas que colocam isso em prática, elas são mais produtivas, ou seja, elas têm muito mais resultados. O feedback que eu estou tendo aí nos últimos dias é muito bacana sobre as pessoas que eu tenho treinado. Felipe, as estratégias que você tem me ensinado, eu tenho colocado no meu dia a dia em prática e tem dado muito resultado. E eu fico feliz por isso. E eu espero que aqui, claro, não vai dar para abordar com muita extensão, tá? Ser muito específico em cada conteúdo, mas eu acredito que já vai ajudar você. Tá? Independente aí, não sei por que você está assistindo esse vídeo agora, se você viu esse vídeo ao vivo aí no Facebook agora e entrou como curioso, ou se você quer ser uma pessoa mais produtiva, você quer ser melhor naquilo que você faz. E a primeira regra, ou seja, o primeiro passo para você ser uma pessoa produtiva, até eu anotei aqui, é você planejar o seu dia, tá, anterior. Na verdade, você planeja o seu dia seguinte num dia anterior. Então o primeiro passo é: você tem que ter uma agenda, você tem que ter uma agenda eletrônica, uma agenda no papel, algum documento que você possa anotar tudo aquilo que você vai ter que executar no dia seguinte. Você fala, Felipe, mas eu fiquei esperando aqui, tá, algo surreal, algo diferente. Eu quero falar para vocês, tá? Assim como Einstein dizia, o que é simples é efetivo. Na verdade, o que é simples tem que ser efetivo. Então eu quero, para que você possa ser uma pessoa mais produtiva, tá? E é importante que você tenha uma agenda sua. Seja a agenda no próprio telefone celular, hoje todos nós temos celular, tá? Ou seja, uma agenda manual mesmo, aquela agenda que você retira ela da sua bolsa e você fica anotando ali as coisas que você vai lembrando no dia a dia. Então é importante que um dia anterior você planeje o seu dia seguinte. Eu faço todos os dias, tá? Dentro da minha agenda, eu falo que o meu diário de bordo, e eu acabo presenteando com um modelo que eu tenho de diário de bordo dos meus alunos, dos meus clientes, e de fato eles têm muito resultado com esse conteúdo que eu acabo levando a eles, tá? Então o passo é: tenha um diário de bordo, tá? E planeje o seu dia. Eu costumo dizer também que é possível a gente ter um dia perfeito, sim, tá? As pessoas acreditam que não é possível a gente ter um dia perfeito. É possível. Não é só é possível, mas eu gostaria que você colocasse isso em prática e experimentasse isso com você, tá? Então aumentasse a sua produtividade, ou seja, seja mais produtivo, tá? Planejando o seu dia perfeito no dia anterior. Ou seja, nós estamos numa segunda-feira. A sua terça-feira, tá? Ela ainda não aconteceu, obviamente, tá? Contudo, eu gostaria que a partir desse momento, ou seja, após essa aula, você planejasse o seu dia seguinte. De que forma você vai planejar o seu dia seguinte? E é exatamente isso, tá? São os próximos passos que eu estarei abordando com você aqui agora nesse vídeo. Então o primeiro passo é, tá? Elabore o seu dia seguinte numa agenda ou algum documento que faça sentido para você, tá bom? Da forma com que você ache melhor relatar o seu dia a dia. Bem, depois que você adotar aí esse passo aí de anotar o seu dia seguinte, é importante que você estabeleça algumas metas, tá? Todos os seus dias, seja segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, você tem que ter uma meta, tá? Estabelecida. E quais são as suas metas? Não sei. Pode ser que a sua meta seja na sua vida pessoal, pode ser que a sua meta seja na sua vida profissional, eu não sei, tá? Então você tem que colocar metas que você tem para o dia seguinte num diário de bordo, ou seja, numa agenda. Automaticamente você fazendo isso, tá? Nos próximos passos pelas quais aqui eu abordarei com você, você vai ter resultado. Então o primeiro passo é, tenha um diário de bordo, tá? E esse diário de bordo você sempre vai preencher ele um dia anterior, não no mesmo dia. Eu percebo que muitas pessoas planejam o seu dia no mesmo dia. E ali muitos imprevistos podem acontecer e de fato vão ocorrer.
Então é importante que você planeje o seu dia perfeito no dia seguinte. Ou seja, você vai planejar ainda hoje, na segunda-feira, tá? Aquilo que de fato você tem para fazer na terça-feira. E o que você vai planejar? Tá? Você vai planejar o seu dia em 3 aspectos muito importantes que eu costumo lidar aí, ministrar nos meus treinamentos. O primeiro tá? Você vai fazer uma lista daquilo que de fato é importante para você, ou seja, que são as suas prioridades, tá? Então, o que é prioridade para você no dia de amanhã? De repente você tem que, claro, trabalhar para você é uma prioridade. Você também brincar com seu filho talvez seja uma prioridade, eu espero que seja. Enfim, eu acredito que você tem muitas prioridades no seu dia, tá? Então você vai elencar aquilo de fato, tá? Que é prioridade para você, ou seja, aquilo que é importante para você, aquilo que de hipótese alguma você pode deixar de fazer. Ou seja, um hobby seu, acredito que você praticar uma caminhada, jogar um futebol, nesse momento, claro, a qual nós estamos passando, você não pode jogar futebol, obviamente, mas você pode fazer outras coisas, tá? Aquilo, não sei, que é importante para você, você tem que ter na sua lista de prioridades. Então tenha uma lista de prioridades. Tá bem? E o próximo passo é você ter uma lista também, ou seja, um tempo vago na sua agenda, no seu diário de bordo, aquele diário de bordo que você preencheu no dia anterior, tá? Coisas que são urgentes. O que são coisas urgentes, Felipe? Todos nós temos coisas urgentes. Coisas urgentes são de fato aquelas coisas que nós não resolvemos no dia de hoje, na segunda-feira, tá? Talvez por falta de planejamento, até mesmo por questão de tempo. Infelizmente, não deu para você resolver um problema no seu trabalho, dentro da sua casa, pagar uma conta pessoal, enfim, não deu. Tá? Mas tenho certeza que se você planejar isso como urgente, ou seja, que se você não fazer no dia seguinte, isso pode causar prejuízos a você. Tá? Então planeje dentro do seu diário de bordo, tá? Itens que são importantes. Abaixo desses itens que são importantes, planeje também itens que são de extrema urgência, que você deveria ter feito no dia anterior e você não conseguiu realizar por algum motivo e de fato você vai ter que realizar no dia de amanhã. Se você não realizar, isso pode trazer alguns malefícios a você. Por exemplo, pagar um boleto. Se você não paga um boleto no dia de hoje, você deveria ter pago um boleto no dia de hoje, e você não conseguiu pagar por má gestão, ou seja, por uma ingerência sua, então você vai ter que pagar amanhã. E isso acabou se tornando urgente, tá? Então isso não é uma prioridade para você. Isso é urgente, porque se você não paga, você vai acabar pagando juros, tá bem? Então nós falamos sobre você ter um diário de bordo, recapitulando, tá? Planejar as suas metas, as metas do dia seguinte. Dentro das suas metas, elencar aquilo que é prioridade para você, tá? Que você vai ter que fazer no dia seguinte. E dentro das prioridades, abaixo das prioridades, na verdade, você vai ter que planejar aquilo que é urgente. Aquilo que é urgente é aquilo que você deveria ter feito, você não conseguiu e inevitavelmente você vai ter que realizar no dia de manhã. Porque se você não realizar, algum prejuízo isso vai ter para o seu dia a dia, tá bem? Isso vai ter um prejuízo para você, dentro do seu trabalho, enfim, dentro daquilo que você faz. E o terceiro ponto, por fim, você tem que deixar um tempo reservado, tá? Que a gente fala que são coisas circunstanciais. Então você tem que deixar um tempo reservado na sua agenda para coisas que são circunstanciais. Felipe, mas o que são coisas circunstanciais? São coisas de fato que não é importante para você, que não vai agregar conhecimento a você, não vai agregar valor, tá, para você, mas de fato você vai acabar executando no dia a dia. Por exemplo, mexer nas redes sociais. Claro, hoje as redes sociais, o Facebook, bem como o Instagram, enfim, assistir até mesmo um jornal, uma televisão, em alguns momentos isso é importante para você se desestressar, para você voltar o foco para outras coisas, enfim, até mesmo seja um hobby seu, assistir um filme. Só que isso tem que fazer parte na sua agenda do seu tempo, de coisas circunstanciais. Então, coisas circunstanciais são coisas que não vão agregar nada a você, tá? São coisas que não vão levar você a um nível mais alto dentro da sua vida, dentro daquilo que você de fato está fazendo. Pois bem, então vamos recapitular aqui, tá? O que você precisa fazer para que você possa ser produtivo, ou seja, para que você consiga planejar um dia perfeito, para que você possa ter, na verdade, um dia perfeito. E isso não só é possível, mas como você merece ter. E você deve colocar no seu dia a dia, tá? Colocar em prática
para ver se isso dá resultado na sua vida. E consequentemente eu tenho certeza que vai dar, porque eu já elaborei com muitos empresários, com muitos colegas, enfim, em treinamentos que eu ministro aí, e dá muito certo para as pessoas. O feedback que eu tenho tido das pessoas é muito bom, tá? As pessoas conseguem ser mais produtivas, ou seja, produzir mais naquilo que elas fazem, exercendo esse passo a passo, tá? E qual é o passo a passo? Recapitulando, o primeiro passo é ter um diário de bordo, tá? Ou ter uma agenda eletrônica, enfim, ter um documento que você possa anotar, tá? O seu dia seguinte. Ou seja, nós estamos aqui na segunda-feira, eu preciso a partir desse momento anotar aquelas tarefas que são importantes, tá? Que são urgentes e também que são circunstanciais, assim como as minhas metas para o dia seguinte. Então, a partir desse momento, você vai anotar na sua agenda, em um documento que faça sentido para você, tá? Aquelas tarefas que você tem que executar no dia seguinte. Felipe, mas eu tenho uma ótima memória, tá? Eu preciso anotar isso no papel? Meu amigo e minha amiga, tá? Você precisa, tá? Porque volta a falar, quando a gente anota no papel, ou seja, quando a gente escreve, faz muito mais sentido pra gente. E automaticamente você está se autorresponsabilizando com aquela tarefa pela qual você tem que executar. Porque se você não anota, tenha certeza, o nosso dia é muito corrido, nós temos muitas tarefas no nosso dia a dia. Se você não anotar, se você não fizer um checklist, você pode, tá, deixar de executar uma tarefa. E quando eu falo deixar de executar uma tarefa, pode ser assim como exemplo que eu utilizei momento aqui há pouco, tá? Você deixar de pagar um boleto que seria importante para você. Isso vai te causar um prejuízo, ou seja, você vai acabar pagando juros dentro disso, tá? Dentro dessas possibilidades aí. Então veja bem, tá? Tem uma agenda eletrônica ou uma agenda em papel mesmo, independente de qual seja o modelo, mas anote tudo aquilo que você vai fazer no dia seguinte. E o que você vai executar, tá, no dia seguinte? Atividades que são importantes, atividades que são urgentes, tá? E atividades que são circunstanciais. Lembrando, atividades que são importantes é aquelas atividades que inevitavelmente você vai ter que executar no dia seguinte, que é ir ao trabalho, levar o seu filho ao colégio, fazer lição de casa com o seu filho, tá? Ir à academia, fazer uma caminhada. São coisas que são importantes para você, tá? Então você precisa listar isso, tá? Listar aquelas atividades importantes que você vai ter que realizar no dia seguinte. O próximo passo é: deixe um tempo reservado para atividades urgentes, tá? Ah, Felipe, mas eu não tenho nada urgente. Você pode até mesmo não ter nada urgente, mas tenha certeza, tá? Que algo de urgente, ou seja, alguma atividade de urgência, ela vai acabar aparecendo no seu dia a dia. Ou seja, de repente você está no trabalho e ligam da escola do seu filho que o seu filho está passando mal, que você precisa levar ele ao médico. De repente, até mesmo você passa mal e tem que ir ao médico. Ou seja, são atividades que você não planejou, você pouco esperava e acabou acontecendo. E se você não planejou, ou seja, se você não reservou um tempo seu, tá, para que você possa se dedicar a essas tarefas que vão aparecer diariamente, tá, você pode se complicar. Ou seja, você pode deixar de executar uma atividade que é importante para você, tá bem? Então tem atividades que são importantes, tá? E liste atividades também, tá, que são urgentes, que você não fez no dia anterior e que você precisa fazer no dia seguinte. Felipe, mas eu fiz tudo na minha segunda-feira, na minha terça-feira não ficou nada de urgência. Não tem problema, mas reserve um tempo para as atividades que vão acabar aparecendo, vão surgir no seu dia a dia. E por fim, tá? As atividades circunstanciais. O que são as atividades circunstanciais? Você fica muito tempo no WhatsApp, você fica muito tempo no Facebook, no Instagram, assistindo jornal, assistindo novela, talvez assistindo livros que não vão agregar nenhum conhecimento a você. Isso são atividades circunstanciais, são atividades estas que você vai acabar fazendo no dia a dia, tá? Que você vai ter no seu dia a dia e você precisa se preparar para ela. Porque quando você não faz um cronograma, ou seja, quando você não se prepara para isso, você acaba deixando as coisas, tá, passarem despercebidas. E repito, podem ser que coisas passem despercebidas que de fato são muito importantes para você, como você pagar um boleto, enfim, até mesmo eu já consegui me deparar com muitas pessoas aí esquecerem filhos na escola. Pode parecer incrível isso, né? Vocês podem, vocês estão assistindo essa live aqui agora, podem achar isso muito curioso, estranho.
Mas é verdade, tá? As pessoas acabam esquecendo os seus filhos na escola, porque acabam não olhando para aquele checklist, ou seja, acabam não visualizando para aquele mapa, aquele diário a qual elas preencheram no dia seguinte. É simples, claro que tudo isso é simples, tá? Só que eu costumo dizer, não basta você saber que você tem que fazer isso, tá? Que você tem que listar as suas atividades importantes, as suas atividades urgentes, que você tem que deixar um tempo reservado também para atividades que são circunstanciais na sua vida. Isso você sabe, claro que você sabe, mas é importante que você realize isso, tá? Experimente isso, faça ainda hoje, tá? Listando essas atividades no diário de bordo, num diário eletrônico, no seu próprio telefone e veja se o seu dia seguinte, ou seja, se a sua terça-feira não vai ser mais produtiva. Consequentemente, você vai ter um dia muito mais produtivo. O nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, e tão pouco os outros presidentes que já tivemos, assim... Pessoal, tá conectando aqui a internet para mim, mas vocês vão dando um feedback se vocês estão ouvindo, tá bem? Eu estava falando há pouco que todos os presidentes aí, grande parte dos presidentes, eles têm um agendamento, ou seja, eles têm metas estabelecidas para o seu dia a dia. E dentro dessas metas estabelecidas para o seu dia a dia, ou seja, para sua terça-feira, para sua quarta-feira, para sua quinta-feira, e aí sucessivamente, são elencadas por coisas importantes, coisas que são urgentes, que eles precisam fazer, deveria ter feito no dia de hoje, não deu tempo de fazer, e atividades que são circunstanciais também, tá? Atividades aquelas que... vai sobrar tempo para ele ler um livro, coisas que ele gosta, até mesmo para ele ficar bisbilhotando na internet, enfim, tá? Então é importante que você execute, é importante que você saia da sua casa no dia seguinte, tá? Sabendo aquilo que você tem que fazer. Se você vai sair da sua casa no dia seguinte sabendo aquilo que você tem que fazer, automaticamente você vai ter um dia mais produtivo, tá? Ter um dia produtivo não significa, tá, que você vai trabalhar muito. Tem pessoas que passam grande parte do seu dia trabalhando 10, 12, 15 horas e acham que estão sendo produtivas, tá? Isso nem sempre acontece. De repente, eu conheço muitas pessoas assim, e eu tive isso, tá? Por muito tempo na minha vida. Eu trabalhava 12, 10, 15 horas por dia, mas o meu dia não era tão produtivo assim, tá? E por que o meu dia não era produtivo? Porque atividades urgentes iam aparecendo, juntando com outras coisas que são circunstanciais, ou seja, coisas que não são importantes, que não vão agregar nada à minha vida, e ali eu estava trabalhando no computador e eu acabava me entretendo ali com assuntos que não eram relevantes da internet, Facebook, vendo vídeos desagradáveis, enfim, tá? E meu dia não era produtivo, então eu trabalhava muito, mas não produzia muito, tá? Na verdade, as pessoas que produzem muito não trabalham muito. Muito pelo contrário, se você perceber, as pessoas que produzem muito é porque o seu dia a dia, tá? Ele foi planejado, ele estabeleceu metas, teve ali uma ordem cronológica estabelecida, tá? Pelo seu diário de bordo dentro da sua agenda, tá? Então o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é justamente isso, tá bom? Tem o Rogério aqui dizendo que o som está perfeito, que bacana, tá? Fico muito contente. Bom, então o que eu quero trazer para vocês nada mais é que isso, tá? Para que vocês possam ser mais produtivos naquilo que vocês façam, tá? Naquilo que vocês estão fazendo. E de que forma? Tendo um diário de bordo, tendo uma agenda eletrônica, anotando atividades que são importantes, atividades que são urgentes e atividades que são circunstanciais. E todo dia, tá? Todo dia você tem que ter uma meta. Você tem que ter uma meta estabelecida para o dia seguinte. Você tem que ter uma meta estabelecida para quarta, para quinta, para sexta-feira, tá? E se você perceber, tá, que você está muito cansado e de fato você não está conseguindo desenvolver aquilo que você precisa desenvolver, é porque você está se distraindo com muitas coisas que são circunstanciais, ou seja, coisas que de fato não estão sendo relevantes para você, que não vão levar você a lugar algum, tá bom? Eu espero ter aqui facilitado, tá, esse assunto sobre produtividade com você, aprofundando um pouco mais sobre gestão do tempo, porque quando a gente fala de produtividade, não tem como a gente deixar de falar, tá, de gestão de tempo,
tá? E é sobre isso que eu falei com vocês nesse vídeo de hoje. E se vocês quiserem saber mais, vocês podem mandar mensagem a mim, vocês podem escrever, tá, pelos meus contatos particulares, que vai ser um prazer até mesmo, tá, ser tema de uma próxima live aí e talvez ligar para você, enfim, responder as suas dúvidas, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha muito sucesso naquilo que você faz, tá? E você também como ser humano. E seja produtivo, tá? Seja produtivo. Seja produtivo planejando o seu dia seguinte, tá bem? Então eu espero que a partir de agora você planeje o seu dia, tá? De amanhã, ou seja, da terça-feira, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.